Shalom, meus irmãos. Aqui é o Anderson e esse é mais um devocional MCR. O tema da semana é reagindo à calamidade e a pauta do dia é assumindo lugares que apontam para a reconstrução. Temos vivido dias difíceis no Brasil e no mundo, e tudo isso devido a uma calamidade que tem nos atingido, produzido por um vírus que tem atingido todas as esferas da sociedade, principalmente a saúde e a economia. Lá no livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 17 e 18, diz assim: Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Então, nós sabemos de tudo aquilo que tem acontecido no mundo e temos sido atingidos por isso. Como eu falei, principalmente nas esferas da saúde e da economia. Mas nós, como povo de Deus, temos a responsabilidade de entender de fato o que Deus realmente quer de nós e como podemos reagir a esse mal. Neemias, no capítulo 1, ele recebe informações de como estava o seu povo. E essas informações elas foram as piores possíveis. E nós temos recebido muitas informações por meio da mídia, por meio de conhecidos, por meio de pessoas que propagam essas informações pelas mídias sociais e pelas diversas formas possíveis. Mas o segredo está em agirmos de forma madura, de forma no qual nós podemos gerar um benefício em prol do coletivo. Neemias se entristeceu com aquelas notícias, mas ele se voltou ao Senhor. Ele orou, ele clamou e decretou sobre as promessas do Senhor para o seu povo. E o que eu acho mais interessante de toda essa história é que Neemias tinha uma posição elevada, uma posição de destaque humanamente falando. Ele era copeiro do rei e ele decidiu abrir mão dessa posição para assumir lugares que já estavam preparados para que ele assumisse no tempo oportuno. E tudo isso diz muito respeito a mim, a você, a todos nós. O Senhor nos chama a abrir mão de posições para assumir lugares preparados por Ele. Nesse texto que foi lido, o que eu acho mais interessante e que eu acho mais válido para este tempo é que Neemias, um homem que agiu de forma madura, um homem que agiu de forma sábia, um homem que não agiu buscando apenas o seu próprio benefício, mas um benefício coletivo, fez com que muitos daqueles que estavam desanimados com toda essa situação pudessem trabalhar para reconstruir os muros de Jerusalém. Você já se fez a pergunta: o que eu posso fazer para reconstruir os muros? Será quais são os muros a serem construídos neste tempo? Na minha vida, na minha casa, na minha família? O que de fato devemos fazer? Você já se fez essa pergunta? E o Senhor, ele tem um chamado especial para cada um de nós hoje. Um chamado no qual nós, de forma madura, dependente e totalmente submissa ao Senhor, temos que abrir mão daquilo que é humano para vivermos aquilo que verdadeiramente vem do alto. E o Senhor, ele tem preparado lugares para cada um de nós. E não existe tempo mais propício do que esse. Tempos de crise, tempos no qual verdadeiramente crescemos no Senhor. A nossa vida ela não é fundamentada somente em picos, mas ela também é fundamentada em vales. Vales esses que verdadeiramente produzem crescimento e servem como um grande impulso de chamados, de ministérios,
de propósitos que vêm do alto para invadir e impactar a terra. Então, meus amados irmãos, que nós possamos utilizar tudo isso que tem acontecido no Brasil, no mundo, para que possamos crescer como igreja, vivendo os propósitos do Senhor, vivendo chamados, vivendo tudo aquilo que é do Senhor e que não é meramente humano. Neste momento, eu gostaria de utilizar tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi liberado, para que possamos ter um tempo de arrependimento, onde nós possamos nos arrepender de todo o pecado gerado pela igreja, de todo o pecado gerado por essa nação, para que tudo aquilo que tem nos atingido possa ser transformado, que possamos renunciar a todas as heranças malditas, para que possamos viver heranças celestiais. Nós clamamos, Senhor, neste momento, para que tudo aquilo que é teu seja, Pai, manifestado sobre as nossas vidas, que nós possamos abrir mão daquilo que é produto do homem, daquilo que é produto do pecado, para viver tudo aquilo, Pai, que é produto do céu, tudo aquilo que vem do alto. Pai, nós declaramos que somos teus filhos, que somos teus servos, que somos o teu povo e que tudo aquilo, Deus, que tem buscado nos desanimar, que tem buscado fazer com que cada um de nós desista dos teus propósitos, Pai, não se cumpra, mas que aquilo que de fato é teu, Pai, as tuas promessas ao nosso respeito venham se cumprir, principalmente agora, onde existe um mundo que precisa da manifestação dos filhos de Deus. Naquela época, Deus usou Neemias. Deus pode usar tanto a mim, como também pode usar você. E que essa reflexão, ela possa ficar para que cada um de nós possamos entender que somos um corpo e que sim, existem funções, e essas funções são cruciais para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos e vividos na terra. Nosso devocional fica por aqui. Shalom e até a próxima.